Ó, rapidinho, pessoal, só um adendo. Você falou de esportes olímpicos, né? Eu e o Rafael, a gente esteve lá naquele espaço lá em Deodoro, onde tem aquele hóquei sobre grama. Fiz até um vídeo, tá lá no canal também. E, Marcelo, abandonado não está. Não está. Mas, cara, várias estruturas que estão boas que ninguém utiliza. Assim, é o que você está falando aí. Se monta um projeto legal, leva uma equipe do Vasco para lá, já tem preparado. É só montar a equipe e jogar. Tá entendendo como é que você está sendo na vanguarda, né? É o que eu falo de pensar fora da caixinha, de Caldas. As pessoas são muito viúvas do futebol, porque eles cresceram pensando no futebol. Eu não, eu sou apaixonado pelo Vasco. Vasco é uma instituição, eu cresci. Você está entendendo? Eu cresci ali, eu tenho relações com as casas portuguesas, sabe? Isso foi importante no meu crescimento, cara. Então, eu não frequentei piscina de São Januário, por quê? Porque eu morava longe. Mas as pessoas dizem que frequentavam e que era muito maneiro. Por que não hoje? Por que não hoje? Né? Por que a gente, de fato, não tem um clube inclusivo? Na verdade, hoje eu fui almoçar de novo, todo sábado eu almoço no Artuzão lá, né? Fui com a minha esposa e minha filha lá no... Inclusive, hoje a gente estava par de jarro. Eu e minha filha, a gente estava com a mesma roupa, né? Tava fofo. Meu irmão, não tem coisa pior do que aquela nossa calçada, cara. Como é que os caras ficam falando de uma porrada de inclusão social e o nosso VP de inclusão social lá não se preocupa com a calçada, cara, que um cego não consegue andar em São Januário. Um cadeirante não consegue andar naquela calçada. Sabe? Então é muito papo para fora. Caçambas de lixo com muito papo para fora. Muito assim, papinho para fora, sabe? Eu tenho meu canal, mas eu sou engenheiro, né? Porque não sabe, eu sou engenheiro civil. E assim, é um serviço, Marcelo, que, cara, é pedra portuguesa, pó de areia, pó de pedra, rapidinho faz aquilo. É impressionante o relaxamento, cara. É triste. É isso mesmo. Se você for ver, são buracos, cara. São sucessões de buracos. Um cadeirante não consegue andar. Um cadeirante não consegue acessar São Januário, pô. E os caras vêm falar do Vasco, vêm falar de resposta histórica. Meu irmão, faz a resposta de hoje. Qual é a tua resposta de hoje para um cadeirante que não consegue ir em São Januário? Sabe? Os caras vivem de história, mas não vivem de presente, irmão. Os caras venderam o nosso presente. Até quando os caras vão viver de história? Até quando a gente vai falar de história? Né? A gente não tem, cara. Uma pessoa normal ali, uma pessoa sem deficiência visual, tem grande risco de tropeçar naquela calçada. A sucessão de buracos que tem ali. E eu vou te falar, irmão, o corpo técnico do Vasco é foda, ali, poderiam ter feito aquilo. Aquela rua lateral ali que vem lá da Rua Bela, né? Você vê, todos colocam o carro na calçada ali, dia de jogo, né? Eu acho que poderia ter sido... Primeiro que tem muitas caçambas de lixo ali, né? E moradores de rua, né? Que exato. Nessa parte... Opa, estava em silêncio. Isso. Tá me ouvindo agora? Tá ok, tá ok. Então, nessa parte aí nessa parte que você está falando, nessa rua que vem ali, justamente ali, lateral, que vem lá da Rua Bela, você vê carros ali que ficam na calçada, você tem caçambas de lixo que fica ali, pessoas ali que são moradores de rua, né, que precisam também de uma ação social, né? Eu acho que poderia também se fazer ali, coisa que não se faz hoje no Vasco, que não se faz não só hoje, tá? Que não vou ocupar também só a gestão de hoje, que aí seria sacanagem da minha parte, né? Eu gosto de ser coerente, né? Mas gestão nenhuma fez isso. Poderia, por exemplo, colocar, eu não sei o nome, o de Cauro deve saber como ele é engenheiro civil, né? Talvez aquelas pequenas pilastras para impedir que automóveis subissem na calçada, né? Até para transitar aquela calçada em volta de São Januário ali, não só para deficientes físicos, cadeirantes e pessoas normais ali. Ficou uma nojeira terrível, né, em volta de São Januário. Quem frequenta São Januário sabe como aquilo ali é. O pessoal vê muito a festa ali do Sambarreira na frente, mas o Vasco é mais do que só isso, né? Tem um entorno, né? Pessoas que dependem do Vasco ali também. Né? É importante, eu fico feliz quando você fala sobre projeto social, porque a gente fala do nosso time, Vasco da Gama,
mas as pessoas não percebem o quanto que o Vasco fez falta, por exemplo, na pandemia, para aquelas pessoas que dependem do clube, né, para o seu churrasquinho, para o seu cachorro-quente, para a sua bebida, para alguns itens que eles vendem. Pô, mas não é licenciado ao clube, ok, tudo bem, mas pessoas ali que passaram provações ali durante a pandemia, né, e o Vasco sempre foi muito importante, né? E é bom a gente escutar, né? Eu quero muito que você tenha, sabe, sucesso sobre isso. Eu quero, de fato, ver, né, o que você teria para dar, não só para o Vasco da Gama, mas para as pessoas que estão em torno do clube ali, porque nós vascaínos, né, que temos a vascainidade voltada para a instituição e não para o futebol apenas, a gente não se preocupa com apenas resultados no esporte, né? E sim resultados na vida. E é isso que a gente quer ver, né, o Vasco conquistar. Resultados na vida de cada um que está próximo do Vasco, independente se são realmente vascaínos ou não, porque podem não ser, e nós podemos conquistá-los, como, por exemplo, projetos aí sociais dentro de comunidade, né? Eu, para terminar minha fala aqui, por exemplo, eu moro nos prédios ali da Cidade de Deus, né? E vira e mexe tem campeonato de futsal ali, que quando é transmitido, eu não vou para ali porque fica lotado, o campo lá fica lotado, né? Final de campeonato lá fica lotado, eu não consigo ficar, mais de 3.000 pessoas ali, e sendo transmitido ao vivo pelo YouTube para mais de 20.000 pessoas simultânea, né? Então você vê, olha só um potencial que o Vasco poderia estar ali dentro também incluso, né? Nesse futsal, pegando crianças ali da comunidade, né? Para fazer essas crianças não só terem um futuro pela frente, mas o Vasco também ser olhado pela comunidade de uma forma diferente, não só como aquele Vasco que, na Páscoa, levou os jogadores para distribuir bombom para as crianças, né? Eu acho que o Vasco tem que ser mais do que apenas isso. Olha, pastor, o senhor falou aí que é da Cidade de Deus. A gente ajuda aí há bastante tempo um projeto social dentro da CDD, do Márcio de Deus, que é um mestre de jiu-jitsu que prepara as crianças da CDD através do jiu-jitsu. A gente já teve um atleta nosso que hoje foi campeão sul-americano, campeão pan-americano, hoje virou oficial da Força Aérea. A gente tem a outra, acho que é Tabata, o nome dela, se não me engano, já ganhou aí o sul-americano, e hoje, se não me engano, ela mora nos Estados Unidos. E aí, toda vez que um atleta prospera, a gente muda a bolsa para outro atleta que está mais abaixo. E sou eu pequenininho, sou um grãozinho. O Vasco, ele tem como missão ser algo muito maior do que isso. A CDD tem o nosso CD, tem o nosso CT, a gente tem por obrigação ter um projeto responsável naquela região. É o que eu penso, tá? Agora, a gente também tem que ter contrapartida do outro lado, porque as pessoas também têm que respeitar o que é o Vasco da Gama ali. Por mais que aquela ação social tenha tido aquele absurdo, no meu entender, que foi aquele traficante com a camisa do Flamengo, de fuzil, acompanhando as crianças dentro do CT, eu acho que por parte do outro lado também deveria haver esse respeito, sabe? Então é algo que a gente vai ter que ter uma conversa muito séria em relação a isso, porque a gente vai fazer investimentos, quero fazer investimentos na parte social, na parte de educação. Eu quero criar colégios Vasco da Gama atrelados à Secretaria de Educação, para a gente dividir esse custo, mas que ele siga a chancela da nossa educação, não só ali, mas como em Caxias, como ali na Barreira. Eu tinha um projeto, quando eu fiz o colégio, a gente tinha um projeto de expandir o colégio voltado às crianças ali da Barreira, não só o colégio para os atletas da base do Vasco. E com isso vai bastante em cima do que você falou, pastor, e como o de Caldas falou. A área que está o colégio hoje, ela seria a melhor área para acessibilidade a cadeirante, a cego, a qualquer portador de deficiência, porque ela é plana. As pessoas teimam em fazer o acesso a São Januário pela entrada histórica, e a entrada histórica ela é uma rampa. Então você dificulta qualquer acesso. Então, se eu crio ali, se eu converto, se eu faço algum tipo de customização naquela estrutura lá, para que eu possa entrar... primeiro que a minha área administrativa, na minha opinião, tinha que ser ali. Eu acho que ali a gente tem que subir ali, ou usar
aquilo que já foi um dia hotelaria dos atletas ali, reforma e tal, e vira a parte administrativa do clube, dá vida àquele corredor, porque é muito difícil da gente ficar controlando algo que a gente não dá vida. Então aquilo ali é um muro e uma calçada e abandono. No momento em que eu começo a dar vida àquilo ali, as coisas começam a mudar, porque as pessoas começam a frequentar, eu passo a ter coisa básica como iluminação, por exemplo, que eu não teria. Né? Então, no momento em que eu boto ali a entrada do Vasco, a entrada administrativa do Vasco ali, bonita, com estacionamento, com tudo, você vai resolver teu problema do Vasco, tu vai lá, meu irmão, tu tem que ser bem recebido, bem atendido, você é um sócio do clube, cara. É muito diferente, eu chego em São Januário para resolver um problema meu, eu tenho que achar um lugar para botar meu carro. Aí depois que eu acho um lugar para botar meu carro, vem uma porrada de gente atrás de mim querendo dinheiro porque eu parei meu carro. Exatamente. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, o meu sócio, cara, é o meu cliente, eu tenho que tratar ele muito bem. É isso. Aí eu pego, cara, aí eu entro. Aí depois que eu entro, eu vou resolver qualquer coisa, eu subo uma escadaria fodida, cara. Exato. Para chegar lá e não tem ninguém, irmão. Marcelo, e quem tá de marra. Tá de má vontade, ainda tem isso. Então, não. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tecnologia. Tecnologia, eu já não preciso que o sócio vá no Vasco para resolver problema dele. Ele tem que ir lá porque ele quer ir lá. Ah, meu irmão, mas eu vou na parte administrativa. Beleza, meu irmão. Então, na minha opinião, tem que dar vida àquela região ali. Ali a gente tem um buraco ali, e que no Somamos a gente vai ter uma estrutura ali, a gente abre aquela via. O Somamos já tem isso, o estádio na verdade, a implantação do estádio, pastor, já mudaria já acabaria com essa sua preocupação. Tá? Mas na situação atual, o que eu faria, dar vida naquela região, entrada de sócio, entrada de carro, acesso às pessoas portadoras de deficiência por ali, porque é plano. Então é muito melhor para a pessoa acessar a São Januário do que pela entrada oficial. Muito melhor, não tem comparação. E é mais barato para o clube fazer uma estrutura para essa galera poder assistir o jogo melhor ali com mais conforto do que a gente ficar fazendo vários puxadinhos na área social ali e que a gente nunca vai conseguir por causa da estrutura mesmo, porque a antiga não foi preparada para isso. É isso. Uma pergunta rápida sobre isso. Existe lugar para cadeirante hoje em São Januário? Existe, mas não consegue ver, porque o local para cadeirante é através de uma rampinha que ele sobe uns 50 centímetros, e como todo mundo fica em pé na social, ele não consegue ver nada. É uma grande sacanagem. Verdade. E na arquibancada a mesma coisa. Arquibancada a mesma coisa. Né? Fica ali uns esturtes ali, né? Para que impeçam as pessoas de ficarem ali onde era o antigo alambrado, que agora é o acrílico, né? E é justamente para os cadeirantes ficarem ali na parte da arquibancada, mas não consegue ver nada. A gente fica em pé e eles não conseguem ver nada, infelizmente. Então, a melhor coisa que seria, né, o Marcelo, seria um exemplo, né, no novo estádio, quando construísse, por exemplo, né, um acesso que seja lá em cima, né, que o cadeirante pudesse subir, um exemplo, para o novo estádio, um elevador, ele subisse, né, e tivesse na parte onde ninguém poderia ficar à frente dele a trabalhar a visão. O novo estádio Caravelas, ele tem todo o tratamento de acessibilidade, né, cara? Aí a gente está falando de outro nível, outro mundo. Existe uma discussão, São Januário hoje, né, e São Januário Caravelas, né? Tem uma diferença grande nisso aí. Por isso que é importante a gente ter a relação aí do governo do Estado, com o governo do Estado e com o nosso rival, para a gente dividir o Maracanã, né? Juntar a nossa fome com a vontade de comer, né, cara? É isso. A gente dividir Maracanã enquanto está sendo construído a Caravela. Por isso que me interessa também essa relação com a Portuguesa de Caldas, porque tem uma estrutura bacana que a gente pode usar como um estádio secundário, né? Então é isso.